Um ótimo dia para vocês. Muito bom a gente poder estar juntos e que alegria a gente poder experimentar de tantas coisas novas que estão acontecendo e de muitas surpresas que ainda Deus tem preparado para as nossas vidas. Dando sequência, a gente está falando sobre o ser geração touch, transformando o mundo com o amor de Deus. Vocês sabem o que é touch? Sabe o que é touch? Na verdade, isso é um conceito que no meu tempo, quando eu nasci, não existia, né? Mas o touch no celular tem a tela touch, no computador tem um touch, mas não é desse touch que a gente vai falar. A gente vai falar de um outro touch. O que é ser geração touch? O pastor Paulo já falou, o Jó já falou, mas hoje a gente vai olhar um outro lado da moeda, tá bom? E eu queria pensar um pouquinho sobre algumas questões junto com vocês. Quero convidar vocês a refletir junto comigo, tá bom? Eu sou geração touch, transformando o mundo com o amor de Deus. Quando eu era criança, eu gostava muito de brincar com água. Mas, ao mesmo tempo, a água, ela me dava um certo medo. E uma das coisas que me impressionava na água era que, quando eu tocava a água, uns círculos se formavam. Vocês já fizeram isso? Experimenta fazer isso. Pode até ser na bacia da cozinha da sua casa. Sabe aquelas bacias? Pega uma bacia, coloca água, às vezes a gente está lavando salada, né? Vai deixar ali alguma alfacezinha lá de molho. Coloca a água, encosta o dedo e vão se formar alguns círculos. E esses círculos, na realidade, começou por quê? Começou com o meu toque, não foi? Eu dei uma tocadinha ali com suavidade. Não adianta fazer assim que vai ser um desastre. Então, devagarzinho, dá um touch ali na água, e aí você vai ver que tem uns círculos que vão se formando, e é interessante que é como se aquele nosso movimento, ele reverberasse, ele alcançasse, tivesse um alcance amplo. Não aquele lugar central que eu toquei, mas tivesse um alcance muito grande, muitas vezes até onde eu nem posso imaginar. E é sobre essas questões que a gente quer refletir. Sobre o que é ser touch. É justamente essa ideia de você tocar aqui, mas isso poder reverberar de tal forma que tenha um alcance que a gente talvez nem tenha a dimensão de onde nós vamos alcançar. Tá bom? Então, vamos lá. Por isso que eu queria perguntar para vocês. Você? Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Dá um tchauzinho para mim. Dá um tchauzinho. Tem gente que está dando tchauzinho muito assim. Dá um tchau assim, vigoroso para mim. Vocês estão aqui, legal. Então, vamos lá. Como é que você... Não pensa no seu vizinho do seu lado, tá bom? Agora esquece seu vizinho. Como você toca o mundo? Como você tem tocado o mundo até hoje? São questões para a gente parar para refletir. Porque, dependendo da forma como eu toco, vai reverberar. Eu acho muito interessante, é um texto que foi atribuído ao Papa Francisco, mas, ao mesmo tempo, é um texto que ele
foi adaptado de um provérbio hindu. Mas eu achei ele muito interessante. Ele diz assim: quando tocamos em algo, deixamos as nossas impressões digitais. Quando tocamos as vidas das pessoas, deixamos a nossa identidade. Seja fiel ao tocar os corações dos outros. Seja uma inspiração. Nada na natureza vive para si mesmo. Os rios não bebem sua própria água. As árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. E as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. Jesus não se sacrificou por si mesmo, mas por nós. Não importa quão difícil seja a situação em que você se encontra, continue fazendo bem aos outros. Você concorda com esse texto? Muitas vezes a gente lê um texto bacana e ultimamente tem rolado muito esses textos via WhatsApp, Facebook, outras mídias, Instagram. Então, são várias formas que a gente tem acesso, né, a vários textos bacanas. Mas eu não sei como você tem acolhido esses textos na sua vida. O quanto que esses textos, a gente também não é uma geração touch de ficar passando. E olha só que interessante. Hoje em dia, a gente faz isso com as nossas informações que recebemos, porque a quantidade de informações que recebemos hoje é muito maior do que a gente tinha acesso há um tempo atrás. Assim como também a gente acaba sentindo a necessidade de descartar tudo muito rápido. Eu não sei como é que vocês são, mas tem coisas que a gente tem necessidade de descartar para liberar espaço na memória, não é verdade? Uma coisa ou outra você fala, não, isso eu vou guardar. Mas, de um modo geral, passou, apagou, deletou. Mas o quanto dessa essência ficou dentro de você? O quanto daquilo que você leu e falou, uau, que legal esse texto, o quanto que permaneceu em você, fazendo parte de você? E eu tenho certeza que você recebe muitos textos bacanas, coisas que você fala assim, que bacana, assim como muita coisa ruim também, que a gente recebe coisas ruins também, e a gente tem que aprender a filtrar. Isso daqui não, isso daqui não, isso não. É interessante que o fato de eu manter isso em mim, essas informações em mim, a forma como eu tomo posse dessas informações e elas passam a fazer parte de mim, elas passam a formar quem eu sou. Vocês entendem isso? Começa a fazer parte de mim, da minha essência. Só que, o que é que tem nos alimentado ao longo da nossa vida? O que é que tem sido algo que a gente tem nutrido dentro de nós? E dependendo daquilo que a gente tem guardado para nós, é a forma como nós vamos tocar o mundo. Então, eu queria de novo perguntar para vocês, como você toca o mundo? Será que é assim? É interessante que muitas vezes, quando a gente para conversar com as pessoas, eu ouço muitas vezes, é muito frequente ouvir isso. Ah, você não sabe quem eu sou. Você não me conhece, você nem tem ideia do que eu sou.
E é interessante, né, que é como se nós vestíssemos uma fantasia, né, uma máscara, e a gente viesse para o domingo, para a igreja, e a gente pega uma máscara bem bonitinha, né, uma mais certinha, uma mais corretinha, né? Então a gente vestiu ali e veio no domingo. Olá, paz do Senhor, meu irmão. Não é assim às vezes? Aí as mulheres, às vezes, em casa, às vezes, é uma quebração de prato. É coisa voando para tudo quanto é lado. E aí chega aqui, no domingo, olá, minha amada do coração. E eu vou te dizer uma coisa, é muito frequente isso. Não é só com você que tem acontecido. E isso nos faz pensar que tem algumas questões para a gente repensar em nossas vidas, sabe? Por que a gente tem tocado o mundo da forma como a gente tem tocado? Por que é que eu falo as coisas da forma como eu tenho falado? Às vezes, aquilo que eu estou falando está completamente certo. Mas não é o que eu estou falando, é o como eu estou falando. Como você está falando? Como você está tocando o mundo? Principalmente aquelas pessoas que estão mais próximas de você. Porque são essas que vão levar mais pedrada. Eu não estou aqui para apontar o dedo e nem cutucar ferida nenhuma. Eu estou aqui para a gente pensar juntos. Porque é importante a gente refletir no porquê disso tudo. Mas, ao mesmo tempo, quando você olha essas cenas, você pode também olhar essas cenas aqui. Pode ser que você toque o mundo dessa forma. Ou talvez você gostaria de tocar o mundo dessa forma. É interessante que quando eu estava montando esses slides, eu fiquei observando as imagens e eu fiquei trocando. Assim e assim. Assim e assim. Assim e assim. E eu comecei a perceber quais eram os sentimentos que isso me dava, quais eram os sentimentos que isso me trazia. Vamos fazer isso? Observa. Que sentimento que você tem quando você vê essa cena? E essa? Sabe uma coisa que eu senti quando eu olhava essas cenas? Eu senti... É uma coisa que eu falo para os meus filhos, tá? É uma linguagem nossa. Eu senti um gostoso no coração. Paz. Tranquilidade. Mansidão. Bondade. Amor. Mas, ao mesmo tempo, quando eu volto para essas cenas e a gente percebe aqueles embates, aquelas disputas constantes, aquela ira, aquela raiva, dá uma sensação de agitação dentro da gente, uma sensação de aflição, de angústia. Que tipo de vida você quer levar? Essa ou essa? E eu quero te dizer uma coisa. Depende da tua escolha.
Opa, a pregação já acabou, vamos embora. O quê? Já acabou? Ah, depende só da minha escolha? Você é responsável por isso, né? Você é responsável por isso. Eu sou responsável por isso. Eu. Não é o meu cônjuge, não é o meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu cachorro, meu vizinho, meu funcionário, meu chefe. Eu sou responsável. Eu gostei muito dessa frase aqui. Fala assim: sabe o que é carinho? É tocar com respeito o mundo do outro. Carinho é você tocar com respeito o mundo do outro. Olha para a pessoa do teu lado. Direito e esquerdo. Para a pessoa que está sozinha não ficar triste. Olhou? Oi, pessoal daí de trás. Vocês estão aí fora, venham para dentro. Olha só que interessante. Essa pessoa que está ao teu lado, ela tem um mundo complexo, que talvez você não conheça tão profundamente. E pode ser que, não estou falando que é, mas pode ser que você esteja julgando essa pessoa todos os dias da vida dela. Você olha para ela e fala, né? Aí você olha assim, não vou nem falar as palavras. Olha de novo para essa pessoa da direita, mas olha nos olhos, nos olhos. Não é para olhar para a perna da pessoa. Tem gente que está olhando assim, ó. Nos olhos, direita e esquerda. Entendem isso? É um outro mundo, complexo, distinto do teu. Mesmo que você queira dominar essa pessoa que está ao seu lado e queira que ela faça aquilo que você acha que é o certo. Ela tem uma história. Com respeito. Dá uma tocadinha, assim, bem de leve. Não assim. Eu já vi gente querendo fazer assim. Dá uma tocadinha de leve, assim. Olá, tudo bom? Tudo bem? Legal. Então, às vezes esse gostosinho no coração é você tocar com suavidade, mas tocar com respeito o mundo do outro. Respeito é fundamental, gente. Você tem respeitado as pessoas que estão ao seu redor? Vou repetir a pergunta. Você tem respeitado as pessoas que estão ao seu redor? Queria contar uma história tão fofa, mas triste. Olha esse menininho aqui. É uma imagem de um menino consolando um burro, um burrico, que teve a pata quebrada e foi abandonado. E essa foto viralizou, gente. Foi em 2017. Esse burrico, ele estava andando com o dono dele, aí ele quebrou a pata, e o dono dele abandonou ele pelo caminho, e foi embora, e não apareceu mais. E aí esse menino, ele estava andando pelo caminho, ele viu esse burrico, ele começou a chorar, ele se sentiu compadecido com o sofrimento daquele burrico, porque ele se contorcia de dor. E ele chorava, acariciava, mas ele sentia que não era o suficiente. E sabe o que ele fez? Sentou embaixo da cabecinha do burrico, colocou o burrico em si, a cabecinha do burrico no colo dele, nas perninhas dele, e ficou fazendo carinho. Até que uma pessoa passou por ali, tirou uma foto e postou falando assim, nós estamos procurando o proprietário desse burrico, porque ele está machucado, ele precisa de ajuda. Só que aí não apareceu, passou o tempo e as pessoas que moravam por ali começaram a levar comida, eles entraram em contato com uma ONG, entraram em contato com não sei quem, com o pessoal para poder recolher o animal, para poder cuidar. E pasmem,
Não apareceu ninguém que fosse responsável pelo burrico. Final da história? Não sei. Também não sei. Mas aconteceu. Será que a gente tem a capacidade de fazer isso? De sentar no chão e acolher, consolar? Talvez você faça isso por um cachorro de rua, por um gatinho. Às vezes, quando a gente vê uma criança abandonada. Mas também, você tem feito isso? Acolhido, acariciado, cuidado de quem está ao teu lado? Eu não estou dizendo você dominar a vida da pessoa e fazer por ela aquilo que ela tem que fazer. Não é isso. Ela é responsável por ela, ela tem questões que ela precisa fazer, competência dela, responsabilidade dela. Mas, ao mesmo tempo, você se compadecer da dor e sentar, e mesmo que seja só para ficar quieto do lado, triste junto com a pessoa, é o bastante. Não precisa dar conselhos. Não precisa falar muito. A pessoa precisa sentir que você está ali por ela. Entende? Só a presença. Um toque. Às vezes já é o suficiente. Às vezes um abraço. Um carinho no rosto. Opa. O enxugar a lágrima. Dar um papelzinho. Às vezes é suficiente. E você sabe que, infelizmente, isso é uma coisa da natureza humana. Às vezes a gente vive aquelas sensações de disputa, de briga, de contenda, de discussão, de gritos, berros, coisas voando. E isso aconteceu também no passado. Tem uma passagem que diz que Deus falou para Abraão: farei de ti uma grande nação. Por ti serão abençoadas todas as nações da terra. A gente já conversou sobre esse assunto uma vez. Mas olha só que interessante. Deus, ele viu que faltava amor no mundo. Deus viu que faltava respeito no mundo. Faltava cuidado, faltava zelo. E Deus se entristeceu com isso. E o que ele fez? Ele falou: não, eu não posso deixar da forma como está. Eu preciso que as pessoas tenham um modelo, que elas consigam enxergar um algo e possa dizer assim: puxa, esse jeito aqui é o certo, esse jeito é bacana. Da mesma forma como eu coloquei aquelas duas imagens do como você toca o mundo, Deus queria fazer isso. E o que ele fez? Ele falou: eu quero levantar uma nação, um povo que ele me conheça e que a forma deles viverem, a forma deles serem, a forma deles acreditarem, a forma deles andarem nesse mundo faça diferença e as pessoas de todas as nações percebam que é bacana, que é diferente, que vale a pena. E aí o que aconteceu? Abraão, ele foi conhecido como pai das nações. Por que dessa imagem? Porque Deus falou assim: olha para as estrelas do céu, você pode contar? Então, assim será a sua descendência na terra. Mas Abraão não podia ter filhos. Como que ele vai ter uma descendência se ele não podia ter filhos?
E aí que entra o relacionamento com Deus. Aí que entra o poder curador de Deus. Aí que entra o Deus maravilhoso. Abraão, ele teve um filho, Isaac. Isaac teve 2, Esaú e Jacó. E Jacó teve 12 filhos. E esses 12 filhos, eles foram justamente aqueles que formaram o povo de Israel. José era um dos filhos de Jacó. José, ele foi vendido pelos irmãos e foi parar no Egito. Quando ele foi para o Egito, ele foi como escravo. Só que chegando lá, as pessoas olhavam para José e viam que ele era uma pessoa confiável, viam que ele era uma pessoa de bem, apesar das circunstâncias. E José, ele tinha o dom de interpretar sonhos. E às vezes as pessoas iam e perguntavam para ele. Até que um dia, o faraó teve um sonho. E nesse sonho, ninguém conseguiu interpretar. De quem que eles se lembraram? De José. José foi levado ao faraó e aquele famoso sonho das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras. Essas 7 vacas gordas significavam 7 anos de abundância, de prosperidade. Mas as 7 vacas magras significavam tempos difíceis, tempos de fome. E José, ele disse ao faraó, os 7 anos de prosperidade são 7 anos para que vocês ajuntem alimento. Junta alimento, porque vai faltar. E foi assim que eles fizeram. Faraó confiou tanto em José, que colocou José como braço direito. Passaram-se os 7 anos de prosperidade e chegaram 7 anos de fome. E o que aconteceu? O mundo inteiro comeu na mão do Egito. O mundo inteiro. Ou seja, Egito, ele se colocou numa posição de potência máxima, porque era ele que tinha alimento para distribuir. E nessa fase, os irmãos de José passaram fome. E assim como o pai também, o Jacó. E foi aí que eles se reencontraram. José perdoou os irmãos e eles passaram a viver todos no Egito. Passou um período de 430 anos. Nesse período de 430 anos, faraó após faraó, eles foram convivendo com a descendência de José. Só que a descendência de José foi se multiplicando. E chegou uma hora que um dos faraós, ele olhou e falou assim, espera aí, essa descendência de José está se multiplicando demais. Eles são uma ameaça para nós. Vamos escravizá-los. E eles se tornaram escravos. Lá no Egito. Nessa época, Abraão já tinha morrido, Isaac já tinha morrido, Jacó já tinha morrido, José já tinha morrido, todo mundo já tinha morrido. 430 anos. E depois disso, surgiu um homem. Vocês sabem quem é? Moisés, muito bom. O libertador de Israel. Moisés, ele surgiu justamente nessa época para pegar o povo de Israel para levar de volta para a terra prometida, que é Canaã. E eles ficaram por 40 anos no deserto até chegar em Canaã. Depois disso, Moisés não conseguiu entrar na terra prometida, mas quem entrou foi
Josué. E Josué, para bancar tudo aquilo lá, imagina. Moisés, ele era um homem muito forte, que abriu o Mar Vermelho, que foi contra o faraó, que conduziu todo o povo pelo deserto, e Josué chegou e falou assim, e agora? O que eu vou fazer? E Deus falou para ele, ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que fores. E é assim que Deus fala para você. Não temas, nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que tu fores. Quando eles chegaram na Terra Prometida, eles utilizaram uma forma de governança que eram os juízes. Passou o tempo e o povo foi vivendo ali. Lembra que Deus queria que eles fossem um povo que fosse modelo? Só que eles falaram para Deus, a gente quer um rei. Todo mundo tem rei. Todas as nações vizinhas têm reis, a gente quer um rei também. E Deus pensou, não vai dar certo. Mas eles, eu quero um rei. E Deus, não vai dar certo, não vai ser bom para você. Mas eu quero um rei. Não vai ser bom. Mas eu quero. Não vai ser bom. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Vocês já oraram assim? Às vezes Deus está dizendo, não vai ser bom para você. E a resposta é, eu quero. Mas não vai ser bom? Não faz isso, mas eu quero. Não faz assim, eu quero. E Deus, seja feita a tua vontade, e as consequências elas virão. E assim foi. Saul, ele foi ungido rei, um rei grandão, bonito, forte, guerreiro, matava um monte de uma vez. Ele era o mais alto de todo Israel, temido e folgado. Folgadão. Surgiu, então, um momento em que Deus falou, não está legal. O povo de Israel está tendo esse rei. Ele não está com o coração como deveria ser. Para o meu povo, o coração não está legal. E ele chegou para Saul e falou, olha, com esse coração não. Mas eu encontrei um homem, segundo o coração de Deus. Segundo o meu coração. E é assim que surgiu essa frase, né, que a gente ouve muitas vezes falar, um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus não se agradou de Saul. Ele falou, olha, eu preciso de um homem segundo o meu coração, para conduzir esse povo. E aí Samuel, o profeta, ele foi lá para a casa do pai do Davi e falou, opa, eu vou ungir um rei, e é dessa família. E Jessé, o pai, ele falou assim, olha, esse é o meu filho primogênito. Olha como ele é bonitão, fortão. E aí Samuel subiu numa escadinha, foi ungir. Deus falou, não é esse não. Aí, não entendeu, desceu da escadinha, chamou outro filho. Ah, o outro filho era maior ainda. Ah, por isso que não era o primeiro. Veio o segundo. E Deus falou, opa, não é esse não. E veio o terceiro. E veio outro. E veio outro, até que Jessé, o pai, falou assim, e acabou.
Mas Samuel, o profeta, falou assim, peraí, mas eu vim aqui para ungir o rei de Israel. Como que acabou? E Deus falou no ouvido dele, tem mais um. E Samuel falou, você não tem outro filho, Jessé? Ah, tenho, eu tenho o caçula. Ah, ele está lá no pasto, ele está cuidando das ovelhinhas. Manda chamar. E foi Davi. E quando o profeta Samuel, ele olhou e falou assim, nossa, que interessante. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Era um garoto, um menino, um jovenzinho, de aparência gentil, diz a palavra. Vocês acham que um rapazinho de aparência gentil serve como guerreiro, como rei de Israel? E Samuel, ele olhou e falou assim, está estranho isso daqui. Mas Deus falou para Samuel, não olhe para a aparência, mas olhe para o coração. Olha para o coração dele. E esse sim vai ser. E aí que acontece tudo isso daqui. As 12 tribos, período do Egito. Terra prometida, Canaã, juízes, reis, Davi. Antes dele, Saul, Salomão. Mas para que isso? Por que a gente está falando de tudo isso? Porque por meio de Davi veio Jesus. E por meio de Jesus, todas as nações foram benditas. Davi, ele foi coroado rei depois de um tempo. Mas aí o que pegou foi isso. Vocês já leram uma biografia? Vocês gostam de ler biografias? Eu sei que quando eu era adolescente eu gostava de ler biografia de artista. Sabe naquela revista Contigo, que antigamente tinha, que tinha o cantor tal, a banda tal e não sei quem? A gente via as biografias. Uma pessoa que aparecia era a Lady Diana, né? Que ela morreu e fizeram a biografia da vida dela. E depois surgiu uma biografia não autorizada. E vocês sabem que, se a gente for falar de Davi, é exatamente a mesma coisa. Ele tem uma biografia, mas se você abrir em 2 Samuel, capítulo 10, os capítulos, aliás, 2 Samuel, capítulo 11, os capítulos 11 e 12 são os 2 capítulos que deveriam ter sido rasgados da biografia de Davi. Tem muita gente que pensa em Davi, no rei Davi, e pensa assim, peraí, como é que pode um homem, segundo o coração de Deus, ser dessa forma? Pergunta para a pessoa do seu lado. Você tem o coração segundo o coração de Deus? Você tem o coração segundo o coração de Deus? Pergunta para a pessoa que está atrás de você. Você tem o coração segundo o coração de Deus? Pergunta para a pessoa da frente agora, se essa pessoa tem o coração segundo o coração de Deus. Que saia justa. Eu acredito que não só a princesa Diana, o rei Davi tinha uma biografia não autorizada. Eu acredito que muitos de nós tenhamos algumas páginas para arrancar da nossa biografia. Mas a gente não precisa. E eu acho lindo isso na Bíblia, porque a gente não precisa disso. Porque aparece o que é, de fato. Aqui no capítulo 11 diz assim que um dia, Davi já estabelecido rei, ele já não era mais tão novinho, ele já tinha mandado todo o exército dele para guerrear, para conquistar riquezas,
para conquistar território. Só que aí, Davi não vai para a guerra. Não vai, mas o rei sempre ia, ele era o que comandava. Não, Davi não foi, porque já estava estabelecido o reino, era só para ganhar mais coisas. Davi não foi. E aí é interessante que fala assim, olha, ele estava dormindo, à tarde, se levantou e foi para o terraço. No terraço, ele viu a Batseba tomando banho. E ele ficou lá no terraço e ficou vendo. Ficou no terraço e continuou vendo. Ele não fechou o olho e também continuou vendo. E aí ele chamou os serviçais dele e falou assim, tá vendo a Batseba? Manda chamar. Os serviçais olharam um para o outro e falaram, manda chamar? Manda chamar. E eles chamaram. O rei Davi, ele se deitou com Batseba, mandou ela embora depois. E tudo ficou bem. Para o rei Davi? Não. Ela mandou uma mensagem falando, estou grávida. E aí, quando ela mandou a mensagem, estou grávida, o rei Davi falou, e eu com isso? E ela respondeu, Urias, o meu marido, ele está na guerra. Faz as contas. Opa, problema. Até que Davi teve uma grande ideia, sabe qual foi? Manda chamar Urias. Dá um bônus, um descansinho de um dia, um fim de semana, e ele vai lá para a casa dela e fica um pouquinho com a Batseba e está tudo bem. Está tudo bem? Urias chegou, agradeceu muito o descanso que o rei Davi tinha concedido a ele, mas ele não voltou para casa. Ele foi dormir com os guardas do castelo e ele falou assim, como que eu posso voltar para casa, para minha casa, deitar-me com minha esposa, sendo que o meu exército está dormindo em tendas e ele está no meio de uma guerra. Não tem como. Davi ficou sabendo. E aí depois, encurtando a história, ele mandou Urias voltar lá para a guerra, para o general. E o general que estava ali na frente do campo de batalha falou assim, olha, você, Urias, a gente vai tomar o Morro do Alemão. Você vai na frente. E a recomendação do rei Davi era que colocasse o marido de Batseba na linha de frente de uma das batalhas mais agressivas que eles participaram. O resultado foi que eles tiveram muitas baixas, muitos oficiais morreram, e quando eles ficaram nessa situação, eles precisavam passar um relatório para o rei Davi, voltou, passou o relatório para o rei Davi, e nós tivemos muitas baixas. Mas avisa o rei Davi que Urias morreu. O rei Davi ficou muito furioso quando ele soube que houveram muitas baixas. Mas quando ele soube que Urias tinha morrido, ele falou, não tem problema, guerra, acontece, morre gente. Morre gente, não morre? Sempre morre gente, tudo bem, não tem problema. E esse era um homem segundo o coração de Deus. Mas, se eu ficar só com aquela parte da história, aquele não é o Davi segundo o coração de Deus. Qual a diferença? A diferença é que veio um profeta e falou assim, aconteceu uma história esquisita aqui, olha só, tinha um cara que ele era muito rico, e ele tinha muito gado, tinha muitas ovelhas, e ele recebeu uma visita, e para dar de comer para essa visita, ele olhou para o vizinho dele, que só tinha uma cordeirinha,
mandou matar a cordeirinha para fazer a comidinha para o visitante dele. O rei Davi se enfureceu e falou: como isso? Manda matar esse homem. E o profeta Natan falou: esse homem é você. Mas Deus já te perdoou. Por quê? Davi caiu com o rosto em terra e falou: miserável homem que eu sou. É interessante que, na realidade, o rei Davi, ele tomou uma mulher que não era sua, ele precisou da confrontação do profeta, ele passou por o quebrantamento, pelo arrependimento. O filho de Davi, com Batseba, morreu. Davi pediu tanto para que esse filho não morresse, mas ele morreu. O filho de Batseba, com o rei Davi, morreu. Quando Davi ficou sabendo que o menino tinha morrido, antes disso, ele clamou a Deus para que essa criança não morresse, mas depois disso ele se levantou e falou: não mais, não mais. Ele se arrumou, se vestiu, comeu, esperou o luto de Batseba passar e tomou a Batseba como esposa. Então, a Batseba, que antes era mulher de Urias, é muito interessante isso na Bíblia, se vocês forem parar para pensar. Dá uma lida depois, 2 Samuel, capítulos 11 e 12. É muito interessante que a palavra de Deus fala que antes do arrependimento de Davi, ele fala que a mulher era de Urias, mas depois desse arrependimento, Deus fala que era a mulher de Davi. Vocês entendem que houve uma restauração profunda na vida de Davi? Foi o encerramento de um ciclo que precisava. Não dá para deixar ciclos abertos na vida da gente. Não dá. Se você tem ciclos abertos na tua vida, não deixa. Você precisa experimentar a graça de Deus. Mas antes de experimentar a graça e o amor de Deus, o perdão de Deus, você precisa experimentar o arrependimento, a confissão, o quebrantamento, o arrependimento, de forma que haja uma reparação. Porque, na verdade, pode ser que você esteja assim como o rei Davi. Pode ser que a mulher que esteja do teu lado não seja a tua mulher, legitimamente. E você precisa concluir esse ciclo, para que haja bênção na tua vida. Deus não fica apontando o dedo, mas Ele sabe que as consequências são ruins. Que ciclo na tua vida está aberto? Não é só em relação de homem e mulher. Pode ser que tenha um dinheiro ali que você tenha, é dinheiro sujo. Completa o ciclo. Faz o que é certo. Ajeita a tua vida. E depois disso, se levanta, lava o rosto, troca de roupa, come e segue a vida com a tua mulher, assim como Urias. Existe um contrassenso em Davi. Davi, ele sabe exatamente o que é certo e o que é errado. Quando o profeta Natan chegou e falou assim: olha, aconteceu tal coisa. Está errado. Mas ele não se enxergou naquela história. E o evangelho é justamente isso, para a gente se enxergar na história. Qual que é a tua história? A gente precisa se enxergar na história, e não é para apontar o dedo para ninguém. É eu comigo mesma diante do Senhor. O que você precisa acertar na tua vida que não está legal?
eu vou te dizer uma coisa. Não vai ser suave enquanto o ciclo não se findar. Ajeita, arruma a tua vida. Se coloca diante do Senhor. Se arrepende, pede perdão. Senhor, me perdoa. E com certeza, o Senhor ele vai dizer, perdoados estão os teus pecados. Segue a vida. Mas antes te conserta diante do Senhor. Não tinha como não falar sobre isso. Eu queria ler uma carta de uma professora que fala sobre a tragédia de Suzano. Ontem, às 13 horas, quando entrei na sala de aula, os alunos estavam eufóricos comentando sobre a tragédia de Suzano. Eu, como professora de história, resolvi deixá-los debater sobre o assunto, até que Vitor, menino de 10 anos, perguntou, professora, e quem foi que matou o menino que atirou? Todos responderam que ele se matou. Vitor se levanta e diz, quando a minha mãe briga com meu pai, eles ficam dias sem se falar. E quando eles ficam de bem de novo, ela sempre fala, você me mata todas as vezes que deixa de falar comigo. Acho que ele matou todos e se matou porque ninguém queria falar com ele. Todos ficaram em silêncio. Eu me levantei, fui até o banheiro e chorei como uma criança. Ontem, depois de 15 anos dando aula, eu aprendi com o Vitor de 10 anos o que é ser humano e que nós matamos uns aos outros dia após dia. Cheguei em casa, abracei meu esposo e filhos, liguei para o irmão que não nos falávamos por mais de 10 anos e chamei-o para vir até minha casa no fim de semana. Liguei para minha mãe, para minha sogra, para alguns primos e marquei uma reunião para que todos se reunissem e conversassem uns com os outros. Liguei para alguns amigos só para saber como eles estavam. Agora, vim ensinar o que o Vitor me ensinou ontem. Não matem as pessoas, conversem, cuidem uns dos outros, cuide da sua família. Nós temos o poder de causar mal ao outro e não nos damos conta disso. Achamos que viver em guerra é melhor, que deixar nossa família é correto. Batemos no peito que somos melhores que fulano ou ciclano só porque nossas atitudes são diferentes. Falamos mal uns dos outros, postamos indiretas para nos sentir superior, quando, na verdade, estamos só matando o outro pouco a pouco. Ensinem seus filhos a amar as pessoas. Não ensinem ódio. Não ensinem eles a machucar as pessoas. Conversem. Conversem. E se cuidem. Professora Anita Bezerra. Os tempos são maus, mas eu sou responsável por aquilo que está ao meu redor. E o meu toque no mundo, ele reverbera ao meu redor. O que eu faço alcança principalmente aqueles que eu mais amo, porque são os mais próximos. Como você toca o mundo? Que o nosso toque seja como Jesus. Mas eu sou um nada, eu não presto, eu faço tudo errado. Eu não tenho condições de me apresentar diante de Deus. Porque eu sou pecador. Glória a Deus, porque você entendeu isso. Mas a tua história não termina aí. Davi, ele foi um homem que escreveu alguns salmos. Abra o Salmo 51, por favor, rapidamente. Salmo 51.
Se você tem um app, abre no Salmo 51. Marca ele. Se você puder, aperta, coloca um... Sabe quando a gente faz aqueles negócios que a gente compartilha? Faz isso rápido. Salmo 51, capítulo 51, versículo 10. Salmo 51, 10. Esse é um versículo não só para ter no app, não só para ter na Bíblia, mas é para ter na mente e no coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Um espírito inabalável. E no versículo 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Deus conhece o teu quarto escuro. O lugar que muitas vezes a gente quer sentar no trono e esconder os nossos pecados secretos, mas queridos. Vai dar ruim. Termina com o ciclo. Conta para o Senhor. Senhor, eu me arrependo. Se você precisar e tiver liberdade, pede para alguém orar junto com você. Se arrepende. Se quebra, se derrama diante do Senhor. Porque sem isso, não dá para ver a glória de Deus. Não adianta, porque não vai ter experiência viva com Deus. Não vai ter. Experiência viva com Deus, gente. Precisa encerrar esses ciclos. Precisa consertar. E aí sim, vocês vão ter experiências abundantes. Vivas com Deus todos os dias. O levantar da cama já vai ser um milagre. Vai ser uma experiência com Deus. O saborear uma comida já vai ser uma coisa maravilhosa. O olhar pela janela e ver a luz do sol, o céu azul, já vai ser um milagre na tua vida. Isso é experiência com Deus, porque você vê Deus ali. Isso é experiência com Deus. Eu não preciso esperar que caia um raio e apareça um vulto diante de mim para isso ser experiência com Deus, não é? É relacionamento com Deus. Experimente desse relacionamento com o Pai. Deus tem muito mais para a minha vida e para a tua vida também. Feche os seus olhos, por favor. Vamos orar. Eu vou pedir para que você se levante. Se levanta, por favor. Feche os seus olhos. Se coloca diante do Senhor. Feche os seus olhos.
Não se preocupa com quem está na sua direita, na sua esquerda, atrás ou na frente de você. Não se preocupa agora com isso. É entre você e Deus. Fala para o Senhor, Senhor, tem vezes que eu me envergonho de estar diante da presença do Senhor. Tem vezes que eu olho para mim mesmo e vejo que essa pessoa é um estranho para mim. Mas eu não quero mais ser assim. Deus, eu sei que o Senhor tem sido misericordioso comigo dia após dia, mas não mais essa vida eu quero conduzir dessa forma. Eu quero mais para a minha vida, mas eu sei que para esse mais, eu não quero fazer uma troca com o Senhor, não é uma barganha com o Senhor, mas eu quero me arrepender. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero confessar a Ti que eu tenho pecado contra o Senhor. Nomeie o teu pecado. Dá nome. Deus, eu tenho andado assim como o povo de Israel, no deserto. Tenho rodado há tanto tempo. Eu rodo, tento chegar, mas não consigo. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Toma a minha vida, Jesus. Toma a minha vida. Quebra o meu orgulho. Quebra, Jesus. Não tem por que eu ficar mantendo uma máscara diante do Senhor, porque o Senhor conhece o profundo do meu coração. O Senhor conhece as minhas limitações. O Senhor conhece os meus sentimentos, as minhas fraquezas. O Senhor conhece. Mas eu não quero mais continuar dessa forma. Eu não quero mais ser desse jeito. Mas eu quero encerrar esse ciclo diante do Senhor, ó Deus. Eu quero uma nova vida contigo. Porque a tua palavra diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas a tua palavra também fala que as tuas transgressões, os teus pecados fazem separação entre você e Deus. Então, Deus, eu não quero mais nada que me coloque longe do Senhor, que me impeça de estar diante de Ti, ó Deus. Mas eu quero, Senhor Deus, experimentar o Teu toque. Eu quero experimentar o Teu abraço. Eu quero experimentar, ó Deus, o ser tocado no meu espírito pelo Senhor. Toca, Senhor Deus, a minha alma. Cura, Senhor Deus, as minhas feridas. Perdoa, Senhor Deus, os meus pecados. Lava-me, Senhor Deus, com teu sangue precioso. E tira, Senhor Deus, tira essas vestes sujas. Troca, Senhor Jesus, por vestes limpas, por vestiduras brancas, lavadas, purificadas pelo Senhor. Me ajuda em andar em novidade de vida, em abundância de vida com o Senhor. Me ajuda, Deus, a experimentar a abundância de vida que há quando a gente anda com o Senhor. Eu quero mais do Senhor na minha vida, menos de mim, porque quando a minha vontade grita, eu sei que eu caio. Me ajuda a não cair mais.
Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é o Senhor. Fiel é o Senhor, que nos fará suportar e nos providenciará escape, para que possamos suportar a tentação. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-me, Deus. Ajuda-me a posicionar diante do Senhor, diante da minha família, diante dos que estão ao meu redor, pessoas que eu amo. Me ajuda a acertar a minha vida. Me ajuda, Deus. E me ajuda a tomar ações para que essas coisas aconteçam. Porque simplesmente falar para o Senhor não vai acontecer nada, não vai mudar nada. Me ajuda, ó Deus. Arranca de mim, ó Deus, toda amargura do meu coração, todo ressentimento, toda falta de perdão também, ó Deus, em nome de Jesus. Ajuda-me, ó Deus, a liberar perdão, porque perdão é decisão, não é sentimento. E eu libero meu perdão em nome de Jesus. Porque eu não quero mais ser presa, escrava dessa falta de perdão. Eu perdoo, ó Deus. Eu perdoo, eu decido perdoar. Eu decido todos os dias, todos os momentos, eu decido perdoar. Ouve, ó Deus, o meu clamor. E ouça a voz de Deus lhe dizer: perdoados estão os teus pecados. Vai, filho, vai, filha, conserta a tua vida e segue a tua vida, para a honra e glória do Senhor. E tenha vida em abundância, abundância de dias, abundância de saúde, abundância de vida, abundância em todas as áreas. Que você prospere como povo de Deus, como povo escolhido de Deus. Perdoados estão os teus pecados, em o nome de Jesus. Deus, toma esses meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Eles estão aqui, ó Deus, se colocando diante do Senhor, do Deus vivo. E nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu és Deus. Tu és Deus vivo, e a Ti nós podemos recorrer todas as vezes que precisarmos, e quando não precisamos, ó Deus, nós queremos continuar com os olhos em Ti, para Te louvar, para Te engrandecer, porque Tu és lindo, ó Deus, Tu és maravilhoso em nossa vida, e que eu tenha o reconhecimento e a gratidão dentro de mim, para reconhecer que Tu és Deus, e eu sou grata, muito, muito grata por ser tua filha. Senhor, despede-nos debaixo da tua graça e abençoa, Senhor Deus, a tua igreja, para a honra e glória do Senhor, que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem se sentar, Pastor Paulo.